Bom dia. O Elaine Mirella, se chamar Elaine eu não vou reconhecer, então Mirella, por favor. Sou assessora de gabinete aqui da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e hoje eu vou falar um pouquinho do programa Ninhos enquanto coordenadora do programa. Tá? A Carol Borne, ela fez uma referência ao programa no âmbito da política de conservação de fauna. De fato, o programa tem relação muito forte com 3 capítulos da política, que se refere à destinação de animais, tem sobre a conservação, o capítulo de conservação integrada e instrumentos de gestão, principalmente instrumentos econômicos da política de fauna. A Carol falou que a gente se adiantou em alguns programas e regulamentações pela necessidade. O programa Ninhos veio nesse contexto, houve uma janela de oportunidade. A gente já tinha um exemplo bastante exitoso, eu diria que hoje é uma realidade, que é o programa Nascentes. Eu acho que o programa Nascentes é mais comum para vocês, um programa do governo do Estado de São Paulo, que, pelos resultados significativos dele no aumento do número de hectares em processos de restauração ecológica no Estado. Então, essa metodologia do programa Nascentes foi uma metodologia que a gente usou como referência para construir o programa Ninhos, só que agora voltado para a fauna silvestre. Tá? É claro que há algumas adequações em relação à fauna pelas peculiaridades do próprio tema. Então, o programa Ninhos, ele foi instituído, é um programa também de governo, ele foi instituído pela Resolução 35 desse ano, é um programa novo. Estamos aí em fase de implantação do programa, de busca dos parceiros, de construção mesmo. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, minha fala tem 45 minutos, o meu tempo, mas eu devo falar em torno de 15, 20 minutos sobre o programa. Os detalhes vocês podem acessar o site diretamente do site da Secretaria e navegar. Ali tem todas as informações, o site tem bastante texto, mas justamente para a gente não deixar dúvidas. Daqui uns dias a gente vai tentar deixar ele um pouquinho mais divertido também. Mas todas as informações que eu vou falar sobre o programa essas informações estão no site, só navegar pelas abinhas verdes e vocês vão conseguir ter uma informação mais detalhada sobre o programa. Então, o programa Ninhos, ele vem para otimizar e direcionar recursos para a execução de projetos voltados para a proteção e manejo de fauna silvestre. Tá? Então, o foco aqui na fauna, nós vamos falar no âmbito, inclusive, da política de conservação de fauna para a fauna silvestre. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está vinculado a empreendimentos de fauna aqui? Tá, então eu vou tentar adequar a minha fala, o número é um pouco reduzido, mas é importante que os demais entendam o contexto do programa e da importância dos empreendimentos de fauna no contexto de política, da política estadual de fauna silvestre. Tá? O programa, ele apoia diretamente os empreendimentos de uso e manejo de fauna silvestre, sejam eles públicos ou privados, não podem ter finalidades comerciais ou amadoras, tá? E que devem estar devidamente autorizados no âmbito da Secretaria de Estado. Lembrando que fauna silvestre, uso e manejo de fauna silvestre são atividades passíveis de autorizações. Tá? Então, o foco do projeto o foco é voltado para os empreendimentos de fauna. Se eu não estiver muito desatualizada, porque os números mudam constantemente, nós temos hoje em torno de 264 empreendimentos de fauna que poderão ser beneficiados diretamente pelo programa. Nós estamos falando aí de centros de triagens de animais silvestres, centros de reabilitação, áreas de soltura e monitoramento de fauna, jardins zoológicos, mantenedores, criadores científicos. Tá? São todas essas categorias de fauna que se enquadram nas especificidades do programa. De que forma vem esse apoio? Esse apoio vem no sentido de sustentação e ampliação da capacidade desses empreendimentos em receber, destinar ou manter animais da fauna silvestre, sobretudo aqueles animais provenientes de apreensões essas decorrentes de ações de combate ao tráfico, ao comércio ilegal, apanho e captura sem autorizações,
realizadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Polícia Militar Ambiental. Então, nesse contexto, a gente pode falar aí em torno de 34 mil animais ano. Então, é muito importante o papel dos empreendimentos no contexto de destinação de fauna silvestre. Tá? E, além desses 34 mil de apreensões, nós temos os animais que são entregues espontaneamente, os animais resgatados. Então, enxerguem os empreendimentos de fauna nessa escala, nessa dimensão, atuando e apoiando os órgãos ambientais nesse processo de destinação de fauna silvestre. Uma outra forma de apoio a esses empreendimentos, o apoio também visa a execução de ações estratégicas voltadas à conservação de populações e espécies da fauna silvestre no contexto da política, naquele contexto de conservação integrada. Sendo muito simples, é você trabalhar as populações de cativeiro para dar suporte e apoio para as populações em vida livre também. Então, nesse contexto, que está sendo discutido no âmbito da política de fauna também, surge o programa Ninhos para apoiar os empreendimentos de fauna. No âmbito do de onde vêm os recursos para a execução do programa? Nós temos duas fontes principais. São recursos derivados decorrentes de adesão voluntária e de obrigações legais. Adesão voluntária, entenda pessoas físicas ou jurídicas que queiram, com recursos próprios, apoiar os empreendimentos de fauna, executando projetos que esses empreendimentos vão apresentar no âmbito do programa. Vou deixar uma ressalva aqui. Não há repasse de recursos financeiros da Secretaria para o empreendimento. Nesse contexto do programa, nós estamos falando em execução de projetos. Tá? Lá na frente eu vou explicar um pouquinho melhor como funciona essa dinâmica. E outras fontes de recursos para o programa, para a execução desses projetos, vêm das obrigações legais. A Resolução 35, SMA 35, que define, que implanta o programa Ninhos, ela trata especialmente da conversão de multas, né, aplicadas a infrações ambientais contra a fauna silvestre, e em serviços de preservação, recuperação e melhoria da qualidade do meio ambiente. A legislação federal, a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela traz a previsão de que multas simples poderão ser convertidas em serviços ambientais. O Decreto 6514, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais, mas é a recente alteração dele, estabelece que considera serviços de preservação, recuperação e melhoria da qualidade do meio ambiente, projetos envolvendo obras, insumos, produtos voltados à proteção e manejo da fauna silvestre. É exatamente nessa linhazinha aí que a gente encontra o marco legal para o programa Ninhos. Tá? Uma outra fonte de recursos, que há a previsão na resolução e que a gente precisa desenhar um pouquinho melhor essa metodologia, nós estamos construindo o programa, os recursos decorrentes de termos de compromisso envolvendo reparação do dano. Nós estamos aí também num contato, numa conversa com o Ministério Público e vamos estreitar uma conversa com o Judiciário para trazer também para o âmbito do programa achar um caminho aí dos TACs do Ministério Público também para apoiar projetos. É uma construção ainda, a gente precisa, tem regras lá e regras aqui, a gente precisa achar um caminho para isso, mas há um potencial para trazer também esse apoio, essa parceria para o âmbito do programa. E no âmbito do Judiciário também precisamos estreitar uma conversa aí para as transações penais. Tá? Para dar uma possibilidade também de trazer as transações penais para o âmbito do programa Ninhos. São sugestões e um dos trabalhos da própria coordenação e do programa é buscar essas parcerias e trazer esses parceiros para entender qual é a atuação dos empreendimentos de fauna, como os empreendimentos de uso e manejo de fauna atuam nesse contexto da política pública, da política de conservação de fauna no Estado de São Paulo. O programa, ele também, institucionalmente, ele é composto por uma comissão executiva. Essa comissão executiva
é formada por servidores da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, que é a nossa coordenadoria hoje que faz a gestão dos autos de infração, por servidores do Departamento de Fauna, que é o departamento no âmbito da nossa pasta, que faz a gestão dos empreendimentos de fauna, e por uma coordenação que está diretamente vinculada ao gabinete do secretário. Então, hoje o programa ele está diretamente vinculado ao gabinete do secretário e é executado pelas duas áreas que têm relação direta com os empreendimentos e com o principal foco do programa hoje, que está voltado para a conversão de multas. Um outro ponto bastante importante do programa, que eu diria que é a base, é a prateleira de projetos do programa Ninhos. Se vocês acessarem o site, vocês vão encontrar lá, Encontre o Projeto, vai ter um link para a prateleira. Ainda não temos projetos na prateleira, precisamos que os empreendimentos apresentem esses projetos, mas o importante é que o programa, a prateleira de projetos é um cadastro público de projetos previamente aprovados por essa comissão, né, onde a gente coloca o empreendimento de fauna, que é o proponente de projetos, e o interessado, seja ele que queira aderir, apoiar voluntariamente o programa, ou aquele que tem obrigação legal a cumprir relacionada à fauna, estão juntos numa mesma plataforma, acessível, em contato, e o programa faz exatamente essa ponte, tá? Para que quem precisa cumprir ou quer ajudar, encontre quem precisa ser apoiado e reconhecer o trabalho que esses empreendimentos de fauna fazem no contexto da gestão de fauna no estado de São Paulo. A condição para que o empreendimento de fauna apresente projetos no âmbito do programa, eu falei lá no início, é ele não ter finalidade comercial ou amadora, né? Nós temos categorias de empreendimento de fauna com essas finalidades. Então, essas não são apoiadas pelo programa neste momento, no âmbito deste programa. Estejam regular, óbvio, perante a Secretaria de Estado, e não tenha qualquer pendência relacionadas a infrações ambientais em nome do responsável legal pelo empreendimento ou da pessoa física, da pessoa jurídica, desculpa. Então, eu acho que as restrições são legais e, fora isso, a comissão, o programa, a intenção é mesmo apoiar, então, ajudar a construir esses projetos e ajudar a buscar os parceiros para a execução dos projetos. O que precisa, o que pode ser contemplado nesses projetos apresentados pelos empreendimentos de fauna? Tem que integrar ações voltadas aquilo que eu falei no início, né? A sustentação, ampliação da capacidade de recebimento, destinação, manutenção de fauna. Claro que no âmbito das categorias que o proponente se enquadra, quem não está familiarizado com os empreendimentos de fauna, as categorias, os diversos tipos de empreendimentos são autorizados para algumas finalidades. Eles podem fazer certas coisas ou são limitados em outras, né? Tem alguns que podem receber, outros podem manter animais. Então, de acordo com a sua autorização, ele pode apresentar os projetos com integrações que refletem a categoria que ele representa. E também as ações voltadas à conservação de fauna diretamente. E hoje nós temos muitos zoológicos que atuam diretamente em programas de conservação no contexto da conservação integrada de fauna. O que pode constar nesse projeto? Eu diria que não tem limites. Assim. Nós podemos colocar... O projeto pode ser constituído de produtos, insumos. Insumos aí são rações, medicamentos, uso contínuo do empreendimento, que a gente sabe que o custo é bastante elevado. Produtos, os itens de equipamentos que precisam ser adquiridos para manejo da fauna. Obras, e aí voltados diretamente ao objetivo que se propõe do projeto de ampliação, manutenção, destinação de fauna, e alguns serviços. Tá? Então, a gente não limita muito o tipo, precisa ser justificado e está no contexto da atuação do empreendimento de fauna. Tá? Esses projetos, eles, quando apresentados para a comissão, para aprovação da comissão,
O custo desses projetos vai ser transformado em unidade de implantação de projetos. O que é essa unidade de implantação de projeto? É uma unidade estabelecida pela própria resolução CONAMA, em que ele vai converter o valor do projeto em unidade. Cada unidade corresponde a 100 UFESP. É um padrão, é determinado pela resolução. Isso vai ter importância quando a gente for falar de conversão de multas e fazer a relação no âmbito da conversão de multas. Não tem tanta importância no âmbito da adesão voluntária, mas é importante, depois, na hora que eu mostrar o fluxo do projeto, para vocês entenderem o porquê transformar os projetos em unidades de implantação. Esses projetos são submetidos à comissão, aprovados, estando no contexto da atuação do empreendimento, estando no contexto da gestão de fauna, atingindo os objetivos lá do programa, eles vão ser disponibilizados na prateleira, no site do projeto, e fica acessível a qualquer pessoa e passa a ser divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Que o papel do programa da coordenação é esse, é justamente trazendo os interessados em apoiar os empreendimentos de fauna. Então, para o proponente, ele tem essa vantagem da Secretaria divulgar o seu projeto, além de divulgar a atuação dos empreendimentos, e trazer os interessados em apoiar para perto dele. Para os interessados, sejam por adesão voluntária ou aqueles que têm obrigação legal, eles já sabem que eles vão apoiar empreendimentos que estão devidamente autorizados, regulares perante o órgão ambiental, empreendimentos que têm um papel fundamental na gestão de fauna do Estado de São Paulo. Tá? Então, acho que isso também dá uma garantia na busca para a gente divulgar e buscar os parceiros para apoiar os empreendimentos de fauna. Está entendendo? Eu estou falando muito rápido, eu tenho uma tendência a falar bastante rápido. Eu não uso apresentação, mas é o que eu falei para vocês. No site, tudo que eu estou falando, vocês conseguem navegar pelas abinhas e vão achar bastante informação também. Tem a legislação, tem a resolução, que está bem explicadinha, ela traz de forma, esperamos que clara, para que todo mundo possa entender o projeto. No âmbito do... Hoje pediram para a gente falar um pouquinho sobre a conversão de multas. Tá? A conversão de multas decorrentes de infração contra a fauna silvestre, nós estamos falando aí, e aí a gente pode incluir o perfil dessas infrações, vão desde ter animal em cativeiro sem autorização, até os autos de infração vinculados à pesca, tá? Maus tratos a animais da fauna silvestre. Então, no âmbito desse contexto de autos de infração, a gente vai trabalhar essa fonte de recursos para o programa. Então, a conversão de multas decorrentes de infração ambiental contra a fauna em serviços de proteção e manejo dessa fauna silvestre. Se vocês acessarem o linkzinho das multas, nesse menu lateral, clicando, por exemplo, em como funciona, vocês vão entender todo o fluxo relacionado a essa questão de multa. Está bem explicadinho. Tem no item de legislação, toda a legislação que trata da conversão de multas. A conversão de multas ela não é específica ao programa Ninhos, nós já falamos que ela está no contexto do programa Nascentes, por exemplo, quando você está falando no âmbito da restauração ecológica. Como funciona hoje a questão da conversão de multas? Nós temos um programa estadual de conciliação ambiental, o pessoal da CFA que trabalha bastante no programa, eles executam um programa de conciliação ambiental. A intenção não é vocês enxergarem o fluxo, tá? Está lá no site, vocês conseguem ver. Como funciona isso no âmbito do programa Ninhos? Quando é lavrado um auto de infração contra a fauna, todos os autos de infração, mas aí eu vou puxar agora no contexto para andar o fluxo administrativo aí do programa Ninhos, é lavrado um auto de infração. O autuado ele é chamado, CFA, se eu falar alguma coisa, não vou falar com tanto detalhe, vocês podem me corrigir.
ele é agendado um atendimento ambiental, onde é colocado o autuado em contato com a Secretaria e servidores da CFA, Polícia Militar Ambiental, e o que se procura ali é fazer uma conciliação. Em que sentido? Definir medidas e procedimentos para pagamento da multa, para regularização da situação, se couber regularização, para reparação do dano ou adoção de medidas preventivas. Neste contexto, se o autuado resolver optar por conciliar, é firmado um termo de compromisso, e nesse termo de compromisso, quando a gente estiver falando de auto de infração ambiental contra a fauna silvestre, o valor da multa simples, 90% desse valor da multa simples, poderá ser convertido em projetos voltados a serviços para projetos de proteção e manejo de fauna silvestre. Tá? Os outros 10% é pago, é parcelado, está certinho, João? É parcelado e é o pagamento de multas. Foi feito um estudo dentro da CFA que trouxe a seguinte informação. Nós temos autos de infração de fauna acima de R$10 mil e que a gente não recebe. A grande maioria, a gente não recebe essas multas. São cobradas, entra todo um processo de dívida ativa, quando consegue receber, não cai aqui. Então, de alguma forma, isso acaba não revertendo, não é voltado para a política de conservação. O programa Ninhos e o contexto da conversão de multas vem para dar chamar a atenção de que esses autuados podem sim, e a Mario tem um perfil de infrator, eu vou falar uma coisa aqui meio esquisita, mas tem um perfil de infrator que, vou usar o termo, gosta de fauna, que em geral é um infrator que tem um animal, mas ele está ilegal, né? Então tem uma relação com a fauna aí. Então a gente precisa está entendendo esse universo e como isso pode chamar a atenção e trazer esses autos de infração que não cairia aqui, não reverteria para ações de fiscalização ou de proteção se a gente for receber lá quando ele estiver na dívida ativa e tudo mais. Tá? Então, o programa ele fez esse corte. Então, autos de infração com valor igual ou acima de R$10 mil, nós vamos estar falando aí em 90%, em torno de 400 UFESPs, poderão ser convertidos. E no momento do atendimento ambiental, no termo se o autuado resolveu conciliar, no termo de compromisso, o valor da multa vai ser convertido em unidades de implantação de projetos. Então, você vai ter, na prateleira de projetos do proponente, um projeto com um número de unidades de implantação de projetos, e o autuado, que pode ser uma fonte de recursos, aí vamos dizer assim, para execução dos projetos, tem no seu termo de compromisso também o seu valor de multa convertido em unidade de proteção de implantação de projetos. No fluxo aí da conversão de multas, o autuado, firmado o termo de compromisso, ele tem 90 dias para informar a Secretaria de Estado se ele tem a intenção ou se ele opta por converter esses 90% do valor de multa dele em serviços ambientais. Não é obrigada essa conversão, né? Ele não tem que converter a multa dele em serviços ambientais. No entanto, se ele nos informar que ele vai converter, obrigatoriamente ele tem que buscar um dos projetos de prateleira do programa Ninhos. Tá? Então, obrigatoriamente, ele acaba tendo que buscar esses projetos. Quando ele busca o projeto, essa busca pelo projeto deve ser uma iniciativa dele, o contato com o empreendimento de fauna é responsabilidade dele, a relação do autuado com o empreendimento de fauna é construída pelo empreendimento, com base no projeto que já está na prateleira. Então, as condicionantes, restrições, eles colocam ali as relações. Nós temos alguns empreendimentos públicos que vão poder receber em doação, tem empreendimentos privados que podem firmar o instrumento que achar necessário. No entanto, no âmbito da conversão,
aí tem uma obrigação, tanto do empreendimento quanto do autuado, de nos informar, porque a gente está tratando de um recurso que é um recurso de multa que precisa ser, se não cumpridas as obrigações da execução do projeto, precisa ser novamente, e aí vai para o trâmite normal de cobrança, e aí segue o fluxo. Então, a gente tem um fluxo bem estabelecido para essas relações do empreendimento e do autuado no âmbito do programa. E quando a gente estiver falando de quando os projetos estão na prateleira, mas uma empresa ou um parceiro, uma pessoa física queira executá-lo, nesse contexto já é uma relação estritamente entre o interessado e o proponente de projetos. O programa atua apenas na gestão desses projetos na prateleira, a partir do momento que ele passa a ser apoiado por algum interessado, ele é retirado da prateleira. No âmbito da conversão de multas, a gente segue acompanhando o desenvolvimento e execução desse projeto. No âmbito das adesões voluntárias, o programa ele atua para divulgar essa parceria, para divulgar a atuação dos empreendimentos junto a esses parceiros, ou melhor, os parceiros também apoiando esses empreendimentos. Então, ele funciona como esse canal de divulgação. Então, no âmbito, acho que eu falei geral do programa. Como eu já disse, todas essas informações vocês podem obter no site, e eu também estou disponível para as perguntas. Acho que eu falei mais do que os 20 minutos que eu falei que eu ia falar. Obrigado, Mirela.